Olá, pessoal, sejam bem-vindos de volta à parte número 2 da aula número 12, onde estamos falando aí de árvores de decisão. Na primeira parte, nós falamos de vários aspectos genéricos a respeito das árvores. Também falamos sobre o custo computacional de se fazer um crescimento da árvore, tá? E nessa parte número 2, vamos falar dos tipos de árvores de decisão, porque assim como para quem assistiu minhas aulas de classificadores bayesianos, as árvores de decisão também têm muitos sabores, né? Vem do inglês flavors, né? Então é importante que a gente tenha em mente que há variações, né? A árvore de decisão não é um algoritmo, e sim um conjunto de algoritmos que você coloca uma melhoria aqui, né? Escolhe um outro critério de decisão e acaba virando um outro algoritmo, né? Então, do ponto de vista prático, esse que a gente viu, inclusive, esse algoritmo aqui, esse é algoritmo genérico, né? Então, muitas modificações podem ser feitas em cima desse algoritmo genérico. Por que ele é genérico? Primeiro que esse algoritmo está considerando que é uma classificação binária, né? Então, y aqui só pode ser 0, 1, duas classes, mas isso não impede que eu generalize essa árvore de decisão para n classes. E outra parte que deixa esse algoritmo genérico é que as divisões das árvores são binárias, né? Então é sempre dois nós, direita e esquerda, né? Árvore binária. Aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem inclusive três classes, né? Representada aqui por uma distribuição multinomial, né? Que é o Setosa versicolor virgínica, certo? Cada um com uma distribuição aqui para a largura da pétala, né? E na primeira divisão da árvore, cria-se um nó folha puro, né? Onde os 50 elementos que estão lá dentro é da classe amarelinha. E para continuar crescendo a árvore, você retira esses elementos da base de dados, né? Inclusive como está aqui no pseudocódigo aqui do algoritmo, né? Uma nova base de dados, ela é formada para todo elemento que for de uma determinada classe, pertencente aí para todo elemento pertencente ao meu conjunto de dados original. Como esse algoritmo é recursivo, né? Então, é como se eu começasse com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. É como se eu começasse com, aqui nós temos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são 10 elementos na base de dados. O primeiro split ele vai jogar os dois elementos da classe 2 aqui. O segundo split vai usar estes elementos, então aqui vai ficar 1, 0, 0, 0, 0. Nesse segundo split eu vou acabar jogando, você vê que há uma pequena mistura aqui, né? Então é como se eu tivesse 0 e aqui 0, 0, 0, 1. Né? Ainda tem uma pequena mistura, né? E obviamente depois eu posso continuar ainda dividindo. Nesse caso aqui eu tenho as divisões, né? Eu tenho um nó folha puro, um outro nó folha puro, mais um nó folha puro. Aliás, desculpe. Esse nó folha está puro, este aqui está puro, este aqui não está. Está pequenininho, mas está difícil de ver. Esses aqui estão puros, esse aqui está puro e esse aqui não está puro, né? Enfim, tem esses detalhes. Normalmente, o algoritmo aqui de decisão, ele segue esse pseudocódigo aqui, né? Então a gente vai escolher uma característica que vai resultar no maior ganho de informação. Que é ganho de informação e como calcular ele, vamos ver no próximo parte, né? Na sequência da aula. Então eu vou escolher uma característica para separar o primeiro nó. Depois, se o nó for puro, que é o que acontece aqui, né? Se esse nó for puro, eu não vou mais dividir esse nó, porque ele já tem todos os elementos desse nó aqui, eles já são pertencentes à mesma classe. Então, eu não vou mais dividir aquele nó, né? Ou o ganho de informação for muito pequeno, negativo no caso aqui. Tá?
Se um desses dois critérios for alcançados, eu paro, né, de dividir e volto à etapa 1 de forma recursiva, né, como esse próprio algoritmo demonstra aqui, né. Então, se eu alcançar a pureza, né, então se todos os elementos for da classe 1 nesse nó, ou todos os elementos forem da classe 0 nesse nó, pare de crescer a árvore, ou se não, divida a base de dados, né, faça a divisão da base de dados com base em algum critério, nesse caso aqui é um critério binário, né, se a característica for igual a 0, jogue para o dataset 0, se a característica for igual a 1, jogue para o dataset 1. Mas poderia ser uma decisão aqui, né? Se a característica for menor que 15, né? Então essa if else, né? Se if for menor que 15 for falso, joga para um lado, se for verdadeiro, joga para o outro, né? E chama-se recursivamente, passando as novas bases de dados aqui, né? Então esse é a implementação recursiva da árvore de decisão, ela é bem intrínseca a ela própria, né? Ela é bem natural de se implementar de forma recursiva a árvore de decisão. O que pode acontecer é esses casos aqui, né? Por exemplo, esse caso aqui, o nó não é puro, né? Então, como é que eu faço? Então, por exemplo, se eu tivesse uma decisão aqui, essa decisão me levasse a 1, 1, 1, 1, 0, 0, e eu parasse de dividir aqui, e quando eu fosse fazer uma classificação de um elemento novo, ele caísse nessa árvore, nesse ramo dessa árvore, essa decisão aqui ela vai ser feita por voto majoritário, né? Então aqui no caso seria classe 1, né? Porque tem mais uns nesse nó aqui, ok? Mas aí depende de algumas coisas, né? Que é o que eu quero falar essa aula hoje, que são as escolhas, né? As escolhas que a gente vai fazer para o design dessa árvore de decisão, ok? E, bom, a primeira escolha é se a árvore de decisão vai trabalhar, por exemplo, apenas com atributos binários. Esse pseudocódigo aqui atrás, ele seria um pseudocódigo apenas para atributos binários, ok? Mas não necessariamente a árvore funciona só com atributos binários, né? A gente pode ter atributos categóricos, frio, morno, quente, baixo, médio, alto, enfim, não precisa ser necessariamente binários, podem ser categóricos. E mais que isso, não precisam nem necessariamente ser categóricos, podem ser numéricos. Então, a nossa árvore de decisão vai trabalhar com que tipo de variável? Vai ser só binário, vai ser só binário e categórico ou vai ser numérico? Né? Valores reais aqui. Outra pergunta é como dividir, né? Que tipo de critério que eu vou usar para dividir, para mensurar quem que vai ser escolhido? No caso desse desenho aqui, foi escolhido a largura da pétala como variável de decisão nesse nó da árvore. Mas como é que eu escolho esse cara aqui? Qual é o critério de escolha para eu chegar... Por que eu não usei a largura da sépala? Por que a largura da pétala? Por que não o comprimento da pétala e não a largura? Certo? Então, essa é a grande escolha que tem que ser feita, né? Então, como escolher essa característica e como medir o quanto essa característica é boa para fazer a divisão, obviamente. Outra escolha aqui na hora de dividir é se a divisão vai ser binária ou vai ser multicategórica. Né? A árvore ela não precisa necessariamente ser só binária, né? Sempre duas divisões. Eu posso ter árvores assim, ó, multicategóricas, certo? Eu posso ter árvore desse jeito. Então, isso é uma escolha, né? É uma escolha de design em como vai ser minha árvore. Ela vai ser full binária ou ela vai ser full categórica? Falando em binário e categórico, existe uma maneira de fazer uma árvore categórica virar binária, né? Por exemplo, vamos imaginar que as características sejam vermelho... deixa eu apanhar com o desenho. As características são vermelho, azul e verde. Eu poderia criar uma árvore, uma decisão parecida com isso aqui, ó. Tudo que for vermelho vai parar aqui, tudo que for azul vai parar aqui nesse nó, tudo que for verde vai parar nesse nó aqui.
Mas eu posso também aproximar essa árvore não binária, né, essa árvore multicategórica, com uma árvore binária. Então, eu faço o seguinte, faço uma decisão levando em consideração, né, se a cor for red, aqui a pergunta é cor, né? Cor. Aqui a pergunta continua sendo a mesma, cor. Se a cor for red, vem para cá e jogo o vermelho aqui. Se não, eu vou por uma segunda hierarquia de decisão, ok? E ainda pergunto cor. Então, acaba que tanto o verde como o azul vão parar nessa divisão da árvore, e aí eu faço uma pergunta binária, né? Se for azul, vai parar aqui. Se for verde, vai parar aqui. Então, percebam que é a mesma árvore, né? Só que escrita de forma binária. Quer dizer, não é exatamente a mesma árvore, mas eu consigo chegar ao mesmo nível de decisão usando uma árvore, nesse caso, binária, versus uma multicategórica, que é esse cara aqui de cima. Tá? Então, há duas grandes questões, né? Como que eu escolho que é a cor? Porque não é a altura, porque que não é o peso, porque que não é outro critério aqui, né? Para fazer a minha pergunta. E a segunda pergunta importante é se eu vou dividir de forma sempre binária, né? Ou se eu vou fazer uma divisão categórica. Outras perguntas bastante relevantes são, por exemplo, quando que eu paro, né? Então eu vou parar sempre que o nó for puro. Nesse caso aqui, eu tenho nó puríssimo, né? Então eu parei. Nesse caso aqui já não tenho nó puro. Outros desenhos aqui para trás que foi colocado, aqui, por exemplo, não tenho nó puro, eu tenho 49 de versicolor e 5 de virgínica. Aqui eu tenho 1 de versicolor e 45 de virgínica. Então esse nó aqui ele não é puro, eu poderia muito bem continuar dividindo ele para criar essas outras divisões aqui dentro da minha base de dados, conforme for necessário. Tá? Então, um dos critérios de parada é a pureza, né? Então, se os nós contêm apenas exemplos de uma mesma classe, então aí eu paro, porque obviamente eu não tenho mais como dividir. Se as características forem iguais para todo mundo, então suponha que eu tenho duas pessoas, uma masculina e uma feminina, mas a altura das duas pessoas é exatamente 1,70. Não tenho como fazer uma divisão aqui, vou ter que deixar isso aqui impuro, né? Não tenho como. Ou por um teste de significância estatística qualquer. Tá? Então são várias escolhas aí de design, né, que trazem versões variadas de árvores de decisões diferentes. Nesse sentido, a gente tem um dos primeiros algoritmos, que é o ID3. Tá? O ID3 aqui, fazendo a tradução, decotimizador interativo 3, é até difícil de falar. Foi proposto por Kim Lan, né, em 1986, então bastante antigo. Tá? Ele é realmente um dos primeiros algoritmos aí de árvore de decisão que se tem notícia, ou pelo menos que se tem documentado, obviamente. E uma das principais características desse algoritmo é que ele não pode trabalhar com atributos numéricos, apenas categóricos. Tá? Então, o ID3 ele não trabalha com algoritmos com atributos numéricos. Então, a gente está aqui, né? Qual tipo de variável? O ID3 não trabalha com atributos numéricos. Ok? No ID3, as árvores crescem até o seu tamanho máximo. Inclusive, aqui nesse desenho só tem atributo categórico, não tem numérico aqui. Vocês não estão vendo nenhum tipo de comparação. Se o valor for menor que tanto para a direita ou maior que tanto para a esquerda. É só sol, nublado, chuva, strong, weak, high, normal. Ok? Então, normalmente as árvores crescem até elas não poderem mais se dividir, né? Até que os nós sejam puros. E depois é passado uma segunda etapa de processamento para fazer a podagem de alguns nós que ficam com poucas amostras. Tá? Nós vamos falar sobre essa etapa mais para frente, né? Então, para a gente entender como é que essa poda é feita. E o ID3, uma outra característica bastante importante, ela é
multicategórica, então ela pode dividir aqui, ó, 1, 2, 3, é diferente, não é binário no caso, né? Não é uma árvore binária. E, então, multi-way, então, deixa eu até apagar aqui para a gente... Então, o ID3, se a gente fosse fazer, ela é apenas binário e categóricos. O critério que o ID3 usa é maximizar o ganho de informação ou minimizar a entropia. Então, essa é a escolha da divisão. Ela é multicategórica e ela trabalha apenas, obviamente, com atributos discretos, binários ou multicategóricos, né? Então, está aqui em cima, ok? Então, esse é o ID3, é um dos sabores aí que a gente tem de árvore de decisão. Um outro sabor é o C4.5, por Kirlan, 1993. A grande diferencial do C4.5 para o ID3 é que ele trabalha com atributos contínuos e discretos. Então, o C4.5 trabalha com numéricos e categóricos também, né? Embora trabalhar com atributos contínuos é um pouco custoso, né? Isso aumenta porque você tem que ficar verificando onde que é a melhor divisão. Depois a gente vai comentar sobre isso, como escolher essa divisão para atributos, no caso, discretos e contínuos. Pode trabalhar com atributos perdidos, né? Atributos faltantes, no caso. É só ignorar eles na hora de computar lá o ganho. E também fazem poda, né? Então cresce-se a árvore e depois volta-se fazendo algumas podas específicas, ok? E o 4.5 tenta maximizar aí o gain ratio, né? Que a gente chama, tá? Então no caso aqui, vocês veem uma árvore do C4.5, você já vê que trabalha aqui com atributos contínuos, né? Com valores numéricos, ok? Então, deixa eu voltar aqui. No caso, ela vai parar sempre que for puro e depois tem um stop ali, um pruning, né? Aí a gente tem o algoritmo do CART, que é classificação and regression tree, CART, né? CART, tá? Também trabalha com atributos contínuos e discretos, então, contínuos e discretos. O CART usa apenas binários, apenas split binários. Então, o CART está nessa categoria aqui, enquanto os outros dois estão aqui. Então, essa é a principal diferença, acho que, do CART para o C4.5, que ele trabalha apenas com atributos binários, né? Então, sempre a árvore vai ser uma divisão, duas, uma, duas, uma, duas, tá? Isso faz com que as árvores sejam mais altas, né? Então, eu tenho uma árvore mais alta, mais profunda do que as árvores com ID3 4.5. Ok? Porém, eles são um pouquinho difíceis de interpretar, justamente porque eu tenho muitas if-else, 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 né? Porque a árvore acaba ficando mais comprida, então eu tenho muitas regras. Então é um pouco mais difícil de interpretar, tá? E no caso do CART, eu estou minimizando a impunidade calculada aí pelo índice de Gini, tá ok? Ainda tem outros, né? Por exemplo, o Scheid, ele usa, no caso, uma análise estatística do Q quadrado para ver se eu tenho que dividir ou não tenho que dividir ainda, ok? E tem o Mars também, que é uma outra adaptação aí das árvores. E eu tenho o C5.0, que é uma evolução do 4.5, é uma evolução desse 4.5, computacionalmente melhor, só que daí esse cara foi patenteado, tá? Aí, se a gente for olhar para o Scikit, né, lá dentro do Scikit, em classificação, a gente tem uma seção devotada apenas para árvores de decisão, ok? E o que a gente pode ver na árvore de decisão aqui, inclusive está escrito aqui na documentação, para quem nunca leu a documentação do Scikit, a documentação do Scikit é bastante rica de informação. Então, o que eu sugiro para vocês? Antes de sair usando
leiam. Não é muita coisa para ler. Aqui, a parte da árvore, vai se perder uma meia hora lendo, uns 40 minutos lendo, já entende muitas das coisas, muito dos detalhes aqui pela leitura da documentação, tá? E tem aqui, inclusive, os algoritmos, inclusive aqueles que eu comentei, D3, 4.5, CART, tá? O Scikit mesmo faz o seguinte, ó, o Scikit usa uma versão otimizada do CART, entretanto, não suporta variáveis categóricas, tá? Então, sempre que você for usar a árvore de decisão aqui do Scikit, é necessário fazer uma conversão aí de variáveis categóricas na forma de texto para números, né? Então, é importante sempre converter o texto para números aqui para funcionar, tá? E também não é uma versão original do CART, tá? Tem algumas modificações bastante importantes aqui, ok? O fato é que, se a gente for ver na documentação das árvores, muitas coisas a gente pode escolher. Então, não é a versão pura do CART. Por exemplo, vamos pegar o help aqui, ó. A gente pode, por exemplo, escolher o critério de decisão, que é Gini ou entropia. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente olhou aqui para trás, Gini é do CART. Entropia é do ID3, ok? E no caso do Scikit, a gente pode escolher qualquer um. Então, dependendo do parâmetro que você implementa, é como se você estivesse implementando mais voltado, uma ideia mais para o ID3 ou a ideia mais para o CART. Então, depende aqui do parâmetro que a gente vai usar para fazer a nossa decisão. Aqui também, né, tem outros parâmetros aqui, maxdef, minsamples, enfim, tem vários outros parâmetros que acabam por justamente fazer essa variabilidade das árvores, né, dos algoritmos de árvores que a gente tem dentro dos próprios parâmetros. É um pouco diferente do que a gente tem, por exemplo, para o Naive Bayes, né, que eu mostrei para vocês. O Naive Bayes tem um algoritmo para cada tipo de distribuição amostral. Eles poderiam ter feito um Naive Bayes e um monte de parâmetro lá dentro, e aí ficaria mais ou menos parecido com a árvore de decisão, porque a árvore de decisão é um algoritmo, árvore de decisão, aí você fica escolhendo os parâmetros. Naive Bayes também poderia ser. Naive Bayes você escolhe os parâmetros ou o tipo de distribuição, né? No caso do Naive foi mais conveniente implementar separado, por uma série de razões. No caso da árvore de decisão é mais conveniente implementar tudo num pacote só, tá? São decisões aí de implementação. Mas o importante é que a gente saiba que árvores de decisão, né? Então são árvores, são diferentes métodos que não dá nem para chamar eles que são puros, né? Porque o próprio ID3 de forma pura não é implementado, porque, como a gente já comentou aqui, o ID3 não pode trabalhar com atributos numéricos, coisas que hoje a gente praticamente não teria como usar, né? Porque a maioria das bases tem algum tipo de atributo numérico, ok? Então é isso, pessoal. Essa segunda parte a gente só queria falar sobre esses sabores de árvore, né? Esses algoritmos diferentes. E a gente continua na próxima aula aí falando em como realmente escolher, né, o melhor atributo para dividir a árvore e como medir se esse atributo escolhido é bom ou ruim e outros assuntos. Até mais.